pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Pod Cartas, o podcast da Igreja Cartas Vivas. Estamos muito felizes, não estamos, pastor? Poxa, com certeza. Esse é um dia muito especial para nós. Verdade, muito mesmo. Muito mesmo. E eu quero apresentar a pessoa com quem nós vamos conversar hoje. Olha o naipe. Vamos lá. A propósito, já compartilha, já dá o seu like para a gente poder divulgar isso que a gente está fazendo aqui, amém? Olha só. A gente vai entrevistar um homem que tem 62 anos, ele é casado, pai de 3 filhas, avô de 5 netos. Olha, rapaz, que bênção, que gente. Coisa maravilhosa. Olha, isso é inveja pura, hein? Olha bem, a formação dele, formado em teologia, pós-graduado em terapia familiar, estudante de psicanálise. Nossa! 39 anos de ministério. Respeita, só isso. 27 anos na IECBR, Igreja do Nosso Coração. É verdade, a igreja que ama você. Congregacional de Bento Ribeiro. Ele é evangelista, missionário, com histórico de missões nacionais e internacionais. Olha, de quem que a gente está falando, pastor? Nosso querido pastor Carlos. Seja bem-vindo, pastorzão. Poxa, que bom, que bom. A gente demorou a chegar aqui, já tinha sido convidado antes, mas... Vim hoje, só pude vir hoje, mas estou aqui nesse lugar leve, bom, tranquilo. Apesar de ter chegado de uma viagem, de um fim de semana fora do Rio. Mas que prazer estar aqui de frente para vocês, com essa equipe aí maravilhosa da produção. E fazendo parte aí do podcast com direito a uma aguinha gelada e tudo. Bom demais estar aqui. Bom demais. Ele está sentado aqui, eu estou olhando para o senhor assim, olhando para essa sala, a gente aqui. Se a gente pensasse isso anos atrás, a gente ia falar assim, não vai chegar. Não vai rolar. É verdade, né? Porque tem coisas que a gente não estão nos nossos melhores sonhos, eu diria, né? Mas a gente até lembra, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e vai por aí afora, né? Mas quando a gente chega nesse tempo que a gente não pensava, não imaginava, a gente fica até constrangido diante da graça de Deus, né? É verdade. Sobre nós, realmente. A gente estava dando uma passeada aí pela estrutura da igreja, entrando em salas que são muitas, né? Vendo aí as obras de arte do pastor Alexandre Pilar, da Patrícia, a pastora Patrícia, vendo tudo isso. E olha, tá bem diferente de quando eu tive aqui da última vez, que eu acho que não tem nem um ano, ou tem, talvez. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano. Do aniversário da igreja, que também foi um tempo incrível. Tô até aqui no meu celular com uma foto desse dia, que até os fotógrafos aqui são bons, conseguem melhorar a gente feia, enfim. Mas tá sendo incrível esse tempo aí de vocês e a gente poder ver aquilo que Deus está fazendo. A gente gosta sempre de reafirmar isso, a gente é muito grato a Deus pela sua vida, né? A gente pode começar assim, né? Sim. Para quem não sabe, pastor Carlos assim, é o nosso primeiro pastor. Sim. Antes de ser meu pastor, era o pastor da Patrícia. Eu cheguei na igreja congregacional. Eu tava surpreso quando você falou, fiquei surpreso quando você falou que chegou em 97. Cheguei em 96. 96. Uau! E tem umas historinhas aí de quando você chegou. 14 de maio de 1996. Que ficou surpresa quando soube que crente pois viajava. O pastor Carlos, ele foi a primeira pessoa que eu soube que se fazia viagens missionárias. Mas eu cheguei lá antes. Chegou? Antes. Uau! Eu fazia parte daquelas colônias de férias que tinha. Na EBF. Na EBF. Eu lembro que EBF. tinha lá em cima uma quadra. Sim, tem história. Não é isso? E tinha um papo de um cachorro quente, um biscoito. Biscoito no final Maria da vigília, com groselha. E eu me lembro no futebol justamente com eu esqueci o nome dele, um menino que foi militar, morava até lá na Lagoa. Não sei se é Reginato, alguma coisa assim. Passou um Reginato por lá, sim. Rolou. Mas das antigas eu lembro dele, porque eu era garoto ali na Rua Caiana, perto. Pertinho. Então minha primeira lembrança era de ir para a igreja dos Bíblia nas férias. Sério? Não era nada. Mas qual era a intenção? Era se converter? O biscoito e o suco de groselha, que eram sensacionais. Eita! Depois, eu já te falei isso, inclusive você vai lembrar que eu fiz uma oferta de tinta lá do negócio do muro, uma tinta branca, porque... Você lembra disso? Porque na minha adolescência eu amava pichar o muro da igreja. Olha. Aí tava rolando a vigília.
Mas enfim, eu era garoto ali. Mas a minha lembrança também foi em 1987. Eu fui lá para ver um ensaio com o Gilberto, Baterista? baterista, debaixo, que o ensaio era feito debaixo Da plataforma? da plataforma. Isso. Tem Certo? história. Olha, aquela igreja... coisas que ele fazia que eu nem sabia. E aí, em 96, ela me levou lá. E eu lembro que era o pastor Álvaro pregando, não é isso? Aí o homem não era convertido, uma luta que eu passava. Aham. Aí falei, vamos na igreja. Ele quis ir na igreja. Aí você pensa, glória a Deus. Não, culto de missões, o único dia do ano que era pedido dinheiro da igreja. Foi o dia que ele foi. Eita. Falei, ó, Aí eu falei, eu não não tô me acreditando. traga aqui de novo. Jesus do céu. Olha, é difícil. Que dia. Pô. Ele se converteu mesmo. Se converteu, né, pastor? Depois desse dia. Gente, que luta que Mas foi. nós temos uma história, né, pastor? Então a gente está Muitas. muito feliz. E a gente hoje vai desfrutar bastante aqui, porque eu tenho certeza que tem muita coisa aí, né? Tem muita história, tem muito milagre. Tem. Começa com as perguntas aí, amor. Vamos lá, o pessoal, a equipe elaborou algumas perguntas para a gente nortear a nossa conversa. Então vamos lá. Pastor, conta pra gente como é que foi o seu chamado pastoral, quando é que você se viu pastor, como é que você imaginava que seria essa trajetória e como de fato ela foi até aqui, como ela está sendo, né, até aqui. Então, eu me vi há 39, 40 anos atrás, 39 anos para ser mais preciso, porque o dia 6 de março agora fez 39 anos, né? Sendo preparado por Deus para a vida pastoral, sem saber que estava sendo preparado. Deus preparou um negócio pra gente assim, né? Que se fosse falar antes, a gente talvez fugisse, né? Fugisse, né? Então, eu estava conversando com eles lá em cima agora, a minha trajetória de chegada em Bento Ribeiro, que depois a gente pode até conversar um pouco, mas para não fugir da tua pergunta, eu comecei como evangelista, eu comecei depois como missionário, depois fui para ser missionário, enfim, dando apoio a missionários. E aí eu vi que eu gostava de gente. Eu acho que todo pastor precisa gostar de gente, né? Com certeza. Não pode fugir de gente, não pode, sei lá, terminar o culto e meter o pé e fugir das pessoas. Tem que estar no meio do povão. A gente precisa estar perto, as pessoas, a gente precisa mostrar para as pessoas quem nós somos de verdade, que a gente tem erros, que a gente tem limitações, que a gente tem defeitos, que a gente tem família, que a gente tem problemas de família, que a gente tem nossas crises e tal. E eu fui aprendendo tudo isso e aos poucos, mas gostando de gente, gostando das pessoas, gostando de ouvir histórias. Sim. Vou até adiantar uma coisa aqui, tipo, eu gosto mais de estar batendo papo, conversando do que pregando. Sim. Se é rua, eu gosto, né? Como eu falei, eu saí da rua, né, para ser um pastor local. Mas eu sempre gostei mais de bate-papo, de conversa, do que de estar no púlpito pregando. Hoje eu faço, né, que eu não goste, mas é mais prazeroso para mim quando eu tô batendo papo com pessoas, conversando, essa coisa de olho no olho, onde a gente, até pela formação da gente, a gente consegue ver honestidade, ver verdade, e as pessoas também olhando para dentro da gente, percebendo isso. Então, quando eu estava trabalhando, por exemplo, num banco, que eu fui bancário, Sim. eu recebi um convite, né, do pastor Álvaro, e não foi nada assim, tipo, vamos conversar no gabinete. Não, eu lembro que eu estava no prédio administrativo, que vocês sabem onde é, ali na saída da secretaria, e ele me chamou ali na descida da escada e falou assim: Carlos, eu quero te fazer um convite. Eu pensei que era para viajar, né, que eu vivia viajando, dando apoio a missionários. Ele falou: olha, eu queria que você pedisse demissão do teu trabalho, porque a gente vai fazer a sua consagração pastoral e a gente queria que você fosse um pastor auxiliar nosso. O pastor Amauri estava lá ainda, e eu entrei em um estado de choque, levei um susto, porque eu também acho, no meu caso, né, quando a gente, acho que
tem que ter um sustinho, né? Quando Deus chama a gente tem que dar uma de Como assim? sabe, como é isso, né? De Isaías, desses homens assim que não é para mim não, Sim. deve estar enganado, não, Senhor, todos menos eu, aquela Sim. coisa. Então eu entrei num estado de choque. Mas como eu tinha facilidade de obedecer à minha liderança e acima de tudo a Deus, eu não demorei muito a dar retorno, né, a dar feedback. E aí eu fui pedir demissão do banco. Eu já tinha uma caminhada, né, em termos de pregar, de rua, de tudo mais. E aí aceitei o convite e passei a ser aquele pastor que era pastor auxiliar, mas ao mesmo tempo dava cobertura aos missionários da igreja. Então saí viajando, aí pegando no projeto, ônibus. né? No projeto. Sim, né? sim, mas também ia sozinho para estar com os pastores, né? Pegava um ônibus aqui na rodoviária, não era avião não, tá? E ia para Sergipe, né? Para Salgado. Salgado, que é um campo. Quantos anos tem o campo de Salgado? Salgado, tô indo lá agora no mês de julho. Salgado já vai para passar de 30 anos, 38 anos aproximadamente. É o Alex que tá lá, pastor Alex Lira, querido. Homem sério de Deus. Ia para Fortaleza, de lá, né, para Fortaleza, pegava ônibus, ia para Fortaleza também, ia para Governador Valadares, ia, enfim. E tudo isso foi dando, assim, para a gente uma maturidade, um entendimento de ouvir os missionários, de trazer para a igreja, para a minha liderança, um retorno de como a igreja estava sendo, né, de como esses campos missionários estavam crescendo, ou não, alguns problemas também. E eu fui gostando disso. Mas eu lembro, tem um fato interessante, que no dia seguinte, depois da minha consagração, voltando aqui um pouquinho, eu estava andando assim pela rua, e aí de manhã cedinho, não tinha carro nessa época, e aí depois da consagração, eu falei, como é que é ser pastor? Como é que é andar na rua como pastor? Como é que eu me comporto? Como é que é isso? Qual o protocolo a seguir? Como é que faz? Para onde eu olho? Porque, sabe, nesses primeiros dias, assim, nesses primeiros momentos, foi um choque de realidade, foi uma coisa assim meio estranha, sabe? Como é que eu faço? Como é que eu falo com as pessoas? Pastor, e como foi pra Kátia esse pedido? Pra pastora Kátia, um beijo pra ela, porque eu imagino, vocês com as meninas pequenas, né? Eu acho que era isso. Eu lembro dessa época que você morava, acho que morava na Caiana ou na Monte Carmelo? Né? Monte Carmelo. Monte Carmelo. Né? Morei na Monte Carmelo. E aí você, como é que foi pra ela? Kátia, olha, o pastor Álvaro me pediu pra eu pedir demissão pra ser pastor da igreja. Ai, que legal. Como é que foi isso? Que deve ter sido um choque, né? Foi. Choque, susto, tudo ao mesmo tempo, né? E o que acontece? Nessa época, eu era solteiro ainda. Ah, sim. Porque eu fui consagrado solteiro no mesmo ano em que eu casei. Eu casei depois. Eu fui consagrado pastor em maio de 86 e casei em setembro de 86. Então agora, no dia 6 de setembro, eu estou fazendo 39 anos e fiz em março agora 39 de ministério pastoral. Sim. Foi uma loucura também. Como é que vai consagrar um pastor Tudo solteiro? Mas quando eu fui falar com ela, ela entrou em choque também. Ainda não tínhamos filhos, nada disso e tal. Mas tipo assim, já tinha um plano, vou casar com ele trabalha nesse lugar. Exatamente. E tal, a vida vai ser assim, de repente não é mais. E tem aquela coisa, pastora Patrícia, de uma evidência que você passa a ter, no caso ela também, que não estava programado. Sim. Nós éramos ovelhas, nós éramos discípulos, nós éramos pessoas do dia a dia, nós estávamos ali. E ela também levou esse susto, né? Porque o peso da responsabilidade. Como vai ser isso daqui para frente? Como é que é ser pastor? Como é que é ser esposa de pastor? Tudo era muito novo, muito novo. E também, o que as pessoas vão dizer? Logo ela? Logo ele? Como é que é isso? Então, para ela também foi difícil. A sua pergunta é bem pertinente. E eu quero, não sei se é nesse tempo que a igreja está vivendo um boom, né? De crescimento. Né? Nesse tempo, 86, ela começou a crescer, com a igreja que pulou de 300 para quase 3 mil pessoas. Foi. Até por conta também da própria vigília, né? Sim. A vigília contribuiu bastante nesse aspecto e a gente, ao mesmo tempo, foi tendo... Eu acredito, inclusive, que a chamada pastoral
foi por conta da necessidade de mais lideranças para poder viver esse tempo, não é? Uhum. Então, Bento Ribeiro, como vocês sabem, é uma igreja que não tem dificuldade de formação de liderança, Sim. né? Vocês foram forjados lá também e tal, vai aparecendo, a gente vai primeiro vendo o caráter, depois dons, né? Uma coisa precisa caminhar junto com a outra. E foi crescendo a igreja, foi crescendo o número de pessoas, as necessidades, as demandas, campos missionários, enfim. Então houve essa necessidade de também Tudo muito investir rápido, muito, muito. Tem uma entrevista que o pastor Álvaro Tem uma pregação dele, Igreja Relevante, impressionante. exatamente. Sim. Que ele fala, ele admite, e aquilo é bem interessante. Só um aspas, é uma mensagem que todo pastor tem que Tem ver. que assistir. É Eu, muito... eu indico para todo mundo. É Igreja Relevante. Ele fala, eu acho que o nome daquela mensagem deveria ser assim, do auge à queda. Do auge à queda. Porque ele conta, ele é muito verdadeiro. Aham. E assim, é impactante essa palavra. Porque ele chega um momento que ele fala, a igreja cresceu tanto Sim. que eu não sabia mais o que fazer. Ele fala isso. Ele De fala repente isso. era um monte de gente, números, né? Sim, muita gente. Então é por isso que a gente necessariamente precisa administrar crescimento. Não é só Verdade. crescer. Sim. Como crescer, às vezes, é mais importante. Como do que crescer, crescer. não é? Tem gente que cresce, mas não amadurece, não é? Verdade. Gente que cresce, mas continua agindo como menino, falando como menino, pensando Sim, como sim. menino, apesar do currículo, enfim, não está muitas vezes preparado para os choques de realidade que existem, né? Então, eu diria que isso foi um grande aprendizado até para mim, porque Imagino. eu gosto de ficar olhando essas coisas, Sim. conhecendo, vendo, aprendendo com aquilo que não deu certo, administrando o que está dando certo também, enfim. Então, a igreja viveu esse boom de crescimento, mas ao mesmo tempo foi muito difícil trabalhar para que esse crescimento, então, ele fosse algo que trouxesse, sei lá, um prazer, alegria, apesar do trabalho. Mas teve muito mais trabalho do que necessariamente o prazer, né, de estar vendo uma igreja crescendo e tudo mais. Então foi uma época assim, bem difícil e trabalhosa. E ele admite, né, o pastor Álvaro, nesse vídeo, nessa entrevista, ele fala, uma pregação, talvez. Sim, a acho pregação que dele. foi Acho que foi até uma reunião para pastores. Ele Foi fala. um encontro Foi. de pastores, alguma coisa Fora assim. do Rio de Janeiro. Me chama muita atenção e é algo que não tem jeito, tô te vendo falar e a gente vai trazendo raízes, né? Eu acho tão linda essa... Eu sei que é difícil, as esposas piram, a gente pira, mas essa ingenuidade, ela é carregada de uma pureza de coração. Porque quando o senhor fala assim, quanta gente está se autoproclamando pastor, se autoconvocando. Se eles soubessem, né? Não, assim, É bom tocar nesse assunto. porque assim, falar contigo, para mim, é de uma riqueza, porque eu carrego muitos credos que aprendi contigo, com o pastor Álvaro, nessa escola que eu tive a oportunidade, ou seja, na raiz de onde eu vim, que eu acho que tem um lema muito interessante, que o verdadeiro chamado não se autoproclama. Eu lembro dessa frase, ainda no seminário, seminário que tinha na igreja, que eu fiz lá, eu pastora Fez? Valéria, fiz Sério? isso. Eu, pastora Valéria, alguns irmãos que eu não lembro o nome, mas eu lembro do professor Jairo, coordenador, alguma coisa assim. E eu lembro que uma frase de um presbítero, que é um cara que eu admiro demais, é um presbítero que dava aula, um militar, Presbítero. diácono, alguma coisa, Uau. Agora tu me pegou. sábio, um sábio, que eu esqueci o nome dele, que eu nunca, assim, me perdoe até não estar lembrando, mas enfim. Eu lembro de uma das frases dele na aula: quem tem um chamado verdadeiro não precisa se promover. Uma das frases dele, logo assim no início, daquela coisa, né? E como sabe, então quando você fala assim, porque, cara, todo dia, eu não sei lá em Bento Ribeiro, mas acho que todo domingo chega um pastor desempregado.
Pô, um negócio doido, cara. Não. Era assim, traz para nós um pouco da riqueza desse tempo, de homens verdadeiramente desafiados a deixar, que carregavam a pureza. Eu lembro de ti, eu lembro do pastor o Moreno, que também tem uma história linda, o... Quem? Antigo? Que era careca. Esdras. Pastor Esdras. Pastor Ed. Pastor Ed Wilson, marcantes na nossa vida. São pastores que enriqueceram. Pastor Luísio. Pastor Luísio. Aquele que era muito médico, adorava ele pregando. Como é que era o nome dele? Que depois cabelinho pro lado, preto? Cabelinho pro lado, como é que era o nome dele? Oi, gente, é tanto pastor. Eu esqueci o nome. Ele era muito mestre, aí ele vinha com as anotações, achando, ai meu Deus, porque sabia que ia ser uma pregação longa, que ele super explicava tudo, eu adorava. Eu adorava, anotava, a gente anotava. Pedagoga, tudo. Né? Mas, assim, esses pastores que eu tive, eu posso falar de vocês, essa equipe, eles tinham essa marca. Todos eles, de alguma maneira, deixaram alguma coisa e foram surpreendidos por Deus, sabe, no meio da seara da vida, sabe, que não entraram no ministério assim por um interesse financeiro, pessoal. Eu acho tão bonito isso, assim, de uma marca da igreja, eu acho isso, né? Eu acho que evangelho continua sendo renúncia, né? Sim. A gente necessariamente precisa ter essa confirmação dentro de nós, porque em algum momento, se é Deus te chamando, vai vir alguma confirmação, né? Então, quando a gente vê, para usar a sua expressão aí, pessoas se autoproclamando pastores, é ruim, porque nem todo mundo está preparado para renunciar, nem todo mundo gosta de gente. É verdade. Nem todo mundo tem paciência, né, para poder lidar com diferentes tipos, né, de pessoas. Pô, no dia a dia, a gente conversava isso há pouco, a gente não vai nivelar as pessoas pela gente, porque cada um tem uma história de vida. Patrícia, Alexandre, os outros aqui da produção, cada um de nós chegou no evangelho, no reino, com históricos diferentes. O nosso nível é o padrão celestial, é Jesus, não é? É crescer, se desenvolver e tudo mais. Precisamos ter referências aqui de homens e mulheres de Deus? Sim, precisamos. Mas quem lidera precisa ter essa empatia, precisa ter esse dia a dia de estar perto de pessoas e não só diante de um microfone onde só prega. Bonito, palavra poderosa. Mas a igreja é muito mais que isso. A igreja é muito mais do que isso. Quando eu desço de lá, quem eu sou? Sabe? Quem eu sou? Quem pode chegar perto de mim? Porque hoje sabe que tem a galera até que tem aí os seguranças e tudo mais. Deus, não dá, cara. Tu tem que necessariamente sentir cheiro de gente, você tem que ouvir as histórias, você tem que aprender. Pô, tu tá sendo avô agora esses dias, né? Graças a Deus, que benção. Uma das coisas que eu gosto é de estar perto das crianças. Nem fala. Sabe? De ver as crianças correndo. Tem paciência para isso? Consegue entender? Nossa, o Danilo, quando o Danilo era criança lá em Bento Ribeiro, era assim. O pastor Carlos falava amém para acabar o culto. Gente, já voava uma garrafa, que era ali na frente era o futebol deles, né? Isso, ainda é, tá? Ainda é. Então, ver isso e gostar de estar com criança, de gostar de estar com adolescente, de gostar de estar com jovens, com a terceira idade e tudo mais, veja que são níveis diferentes. Conversas diferentes. Eu estava ontem lá em Campos dos Goitacazes, a igreja lá está fazendo 38 anos, e falando sobre isso. Antes de pregar, eu vendo uma menina de 11 anos lá, que ela começou a cantar e de repente deu ruim no som. E a igreja continuou cantando com ela, ela continuou cantando. Eu falei, poxa, eu já podia ir embora com o que aprendi com essa menina. Sim. Ela permaneceu, ela me ensinou alguma coisa de que, tipo, quando alguma coisa trava na vida, não é pra gente parar, é pra gente continuar, pra gente aprender, pra gente ir. Pastor precisa estar vendo essas coisas, esses detalhes. Então, eu
preparo uma pregação, uma mensagem, mas precisa necessariamente ser com base naquilo que eu vejo no dia a dia, com aquilo que eu sofro no dia a dia. Pastor tem que sofrer. E pastor, cadinho. Dormir não, e agora existe isso, né? Não é para sofrer. Não tem que sofrer. Inclusive, eu tenho que sofrer, se é para sofrer, e é para sofrer, é sofrer por aquilo que eu acredito. Sim. Você é capaz de sofrer pela tua família. Sim. Pelo teu casamento, pelos teus netos, agora tá mais bobinho com os 2 netos. Neto deixa a gente meio... Deixa. A gente precisa sofrer pelo ministério. Sim. Paulo diz, e por isso estou sofrendo essas coisas. Ele chega a dizer que sente dores de parto para que Cristo seja gerado. Isso, exatamente. Mas ele completa dizendo, mas eu sei em quem tenho crido. Sim. E essa galera que está chegando agora, já querendo microfone... Pois eu acho que... Qual é o histórico? Qual é a história? Por onde passou? Sim. Qual é a perda que se tem? Sim. Sabe? Eu outro dia estava num lugar, eu falei, cara, um pastor não é gerado pelo Google. Pelo IA. Pelo IA. O nego tá metendo no IA, né? A mensagem. E aí o espírito vai ficando de lado, né? A revelação. Tempo, né, pastor? Até porque, assim... Esse sectarismo episcopal aí que esses caras estão de altar, eu não entendo, porque quando nós vamos ver as mensagens de Jesus, é a partir do campo que ele está, com a galera que ele está comendo, que ele está vivendo, é a partir do interior da realidade, não de um cara que está do lado de fora, alheio à vida das pessoas. Eu acho que acho que esse daria um outro podcast. A gente volta. É o papo outro dia. Mas assim, eu tenho marcas na minha vida de observação da vida desses caras, essa equipe tão preciosa. Era uma coisa pastoral muito genuína. E aí vem uma pergunta para ti, que você pode falar isso para a gente com muita riqueza. A igreja mudou muito? A igreja que eu falo? Como é que o senhor vê essa igreja hoje e essa igreja que assim, essa igreja 90, embora não fosse um cristão na época, mas de alguma maneira era vizinho e estava ali com amigos, e depois a gente chegou na igreja lá em 96 ou 97 ali, mas a minha lembrança daqueles dias e a igreja de hoje são 2 perguntas. Eu tenho tanta pergunta, mas eu quero fazer 2 aqui muito legais. Tipo assim, primeiro, mudou muito, e a segunda era mais fácil ser pastor ou as dificuldades só eram diferentes? Porque às vezes eu fico aqui numa crise e o cara fala assim, cara, eu acho que naquela época não tinha YouTube. Não. Mas assim, tu tá entendendo que hoje às vezes eu tô pregando, a gente tá, não sei se o senhor tá pregando, pode ser que o cara esteja aqui, não gostei não, dentro do culto ele já abre um... Mas assim, qual é a tua leitura? Mudou muita coisa? Mudou. Eu ainda, no outro dia, foi colocado lá a Damares, né, que é uma referência de liderança para mim, postou lá uma foto do pastor Álvaro, e eu coloquei lá, assim, minha referência de fé e simplicidade, sabe? Tudo que a gente vê hoje em Bento Ribeiro, é a minha casa, é a minha formação, posso falar por lá, aquilo foi gerado com fé, não é? Sim. A estrutura, o crescimento. Nem fala. Tudo aquilo foi gerado com fé, mas também com simplicidade. E, como eu falei, vou repetir a frase, você precisa sofrer pelo que você acredita. E eu via uma liderança que sofria por aquilo que acreditava. Você vê hoje, você estava brincando lá em cima, falando das férias, né? Sim. E hoje a gente entende a necessidade de se tirar férias, de descansar, de você estar com a família, de você, enfim, ter esse... Eu lembro de Jesus falando, né? Leio Jesus falando, né? Vamos para um lugar à parte, né? Ele gostava de estar com poucas pessoas também. Naquela época, até por... Eu não sei... Ele não tirava férias de tão apaixonado que era por aquilo que fazia. Pastor Amauri também. A gente descansava enquanto viajava fazendo missões, não é? Coisas que hoje a gente entende diferente. Você perguntou se mudou. Mudou muita coisa, porque
A gente hoje não quer ter carência. A gente hoje não quer ter falta. E tem coisas que Deus não vai dar na hora que a gente quer, que Deus talvez não vai dar, para a gente não se vangloriar. Então, a fé hoje parece estar sendo menos ativada, não é? Parece que a gente está tendo uma geração do tudo muito rápido. Sim. Talvez pela própria tecnologia, pela própria... muito rápido. A gente está até orando menos. Sim. Não é? A gente está até orando menos. Então, aquela velha e conhecida experiência, né, que a gente viveu na vigília, que vocês sabem, a gente não se cansa de repetir, o espaço está tão cheio, que choveu e não tinha cobertura. Só choveu do lado de fora. E só choveu do lado de fora. Sim. Aquilo aconteceu uma vez, não aconteceu mais. Mas quem viveu aquilo? Mas quem viveu aquilo? Pô, sabe? Esquece. A dependência de Deus. Porque a gente tinha instrumentos, tudo bem, bag set, já ouviu falar de bag set? No outro dia eu tava com um amigo falando de bag set, né? Uma caixa... Um bagzinho. Enfim, mas se a chuva caísse em cima daquilo, ao ar livre, como é que a gente tava? E o que a gente vai fazer com aquele povo todo? E chovia lá fora e não chovia aqui dentro, sem cobertura, sem nada. Enfim, a gente dependendo totalmente de Deus. Lindo. Hoje a gente tem todos os recursos, ou quase todos os recursos. E talvez a dependência de Deus tenha diminuído. Sim. Sabe? A gente tem currículo. Pastora Patrícia tem currículo, pastor Alexandre tem currículo, temos currículos. Mas isso ajuda? Ajuda. Mas eu não posso perder a minha dependência de Deus. Sim. Então você acha que naquele tempo a igreja tinha mais fé? Mais fé, mais dependência de Deus, sabe? Isso nos... Não tinha tanto ar-condicionado. Tem 2 anos que a igreja botou ar-condicionado lá, né? O pessoal tá chique agora. Eu acho que foi Olha, agora... Rapaz, mas eu celebrei daqui, cara, que eu lembro que você falou pra mim, cara, vamos conseguir colocar lá, eu lembro disso. Primeiro levamos 103 anos pra colocar ar-condicionado, mas agora o negócio tá bombando lá. Tem gente que não dá nem papo muito pra pregação, mas o ar, tem gente que dorme. Eu lembro de tomar um café, aí você falou, cara, mas saiu o ar, agora já fez todo o projeto lá. Foi. E colocou, e deu tudo. Foi. Porque em 2019 a gente começou o projeto, né, uma campanha para o ar, começamos a levantar os recursos, porém veio a pandemia, né? Então, e sei lá, não vou falar do nada, mas Deus nos surpreendeu. Começamos com a climatização do templo pequeno, depois Deus nos abençoou, a fé nos levou a crer. Fizemos um projeto, climatizar o templo grande, tá lá, moçada, agora. A coisa tá acontecendo. A igreja tá até church agora, me deu uma olhada que tá preta também lá, as coisas. Ó, esse negócio de igreja preta. Eu não tenho nenhum problema com preto. Aí, ó. Mas depois de quantos anos para essa igreja? 100? Vai para outubro 105. Nossa, que coisa. Depois de 5 anos pode pintar a cor que quiser. A cor que quiser. Pode lançar uma moda nova roxa, a igreja roxa, pronto. Acabou, não tem problema nenhum. E nessa trajetória aí, vocês sabem, né, de sofrer por aquilo que acredita, eu tenho dentro de mim, vocês sabem disso, eu tenho duas cirurgias, né, que foram muito sérias, né? A primeira é que no ministério, eu me vi muito cansado, sobrecarregado, só não estava oprimido, mas cansado, sobrecarregado, muito trabalho e tudo mais. E eu achava que era só cansaço físico, né? Eu lembro desse termo. Lembra? E aí... naquela época eu não dava muito valor à saúde. Pastor tem que cuidar de saúde, né? Tem um conselho que você me deu, depois eu vou te falar dessa história sua, que até hoje eu lembro. Sério? Você falou pra mim assim: nunca ouça o médico só, faça todo o rastreamento. Isso só pra não esquecer. Isso aí. Naquela época eu era relaxado, achava que Deus ia cuidar de tudo. Tem coisas tem milagres vêm quando você não tem condições de... Mas se você pode administrar, se você tem que cuidar, né, da tua saúde, então... Mas eu era relaxado, achava que
se eu fizesse muito para Deus, Deus ia olhar e já ia me curar logo de imediato. Eu não precisava caminhar, não precisava de academia, não precisava nada dessas coisas. Então eu me vi assim cansado e depois, só para encurtar a história, um dia um amigo foi lá na minha casa, eu estava subindo para uma conferência lá em Petrópolis, alguma coisa assim, era um sábado de manhã. E eu falei, poxa, eu tô me sentindo cansado e tal. Ele falou assim, deixa eu dar uma olhada aí no teu último exame, que já era de uns 2 anos atrás. Ele olhou e ureia, creatinina, bombando, né, lá pra cima. E falou, vamos agora procurar um hospital, procurar um médico e tal. Eu falei, mas agora eu tenho que subir a serra. Não, vamos agora. Ele trabalha, ele é farmacêutico da Fundação Oswaldo Cruz. Vamos lá, fomos para Botafogo, encontramos um médico, ele olhou, e tem frases que a gente nunca esquece, né? Verdade. Talvez a gente esteja chegando tarde demais para cuidar de você. E aquilo foi marcante, né? Aí saí de lá, depois dele olhar tudo, meus exames, aí fui fazer os exames, e aí fui ver que realmente tinha perdido 2 rins. E tava entrei numa crise muito grande, né? E aí o resto vocês sabem, né? 2 anos e meio de hemodiálise, as marcas que vão ficando. Depois de um tempo que eu estava me acostumando até a fazer hemodiálise, na segunda, quarta e sexta, de 6 às 10 da manhã. Isso é 2004, né? Não, 2007. 2007. 2007. Não, 2007 foi o transplante. O transplante, o negócio começou em 2004. Exatamente, 2005. foi nessa época aí, final de 2004. Eu lembro porque uma vez eu encontrei o senhor no corredor, e aí todo mundo preocupado, porque tinha um negócio do pico de pressão, aí toda uma... Não, você falou assim, o negócio tá estafado, tá não sei o quê, mas já era. Já era. Negócio. E aí fui fazer exame, realmente tinha perdido os 2 rins, e aí hemodiálise e tal, aquela situação toda. Segunda, quarta e sexta, e vamos que vamos, até que apareceu lá uma enviada do Senhor, chamada Kátia Cristina Forte dos Santos. Essa história é maravilhosa. Essa história é maravilhosa. Para quem não sabe, o senhor é transplantado já tem quantos anos, Constantino? Eu fiz 18 anos agora, né? Meu Deus, o tempo passa rápido. O pastor Carlos, ele fez um transplante dos rins, mas o que eu estou lendo na câmera, que isso é impactante, porque o compatível... Acho que na época ninguém imaginava, né? Não. Esse é um milagre. Porque a gente ouvia da própria nefrologista dizendo, porque algumas pessoas se ofereceram para fazer a doação, né? Eu lembro das pessoas falando, se precisar de mim e tal. Mas é um negócio trabalhoso, inclusive, diante aí desse comércio, né, de rim, de não sei o quê, enfim, tem uns troços meio sinistros aí por trás disso tudo. Então, é todo um processo que tem para fazer a doação para quem não é familiar, né, da família. E aí a Kátia surgiu, né, apareceu aí, não vou falar do nada, mas ela surgiu aí como uma opção. Falei, não, imagina nós dois fazendo numa cirurgia, numa sala, na outra e tal. A gente tem filhos para criar, não sei mais o que e tal, Deus. Aquela coisa toda, netos para criar, essa coisa toda. E aí ela confirmou e fomos fazer o exame. E aí deu essa compatibilidade aí de, sei lá, mais de 80%. Meu Deus. Eu não quis saber logo na hora, né? Mas a mulher fica farejando, né? Vamos ver. E aí um dia fomos na consulta da nefrologista, que me acompanha até hoje, doutora Fátima, lá no Hospital do SUS, lá em cima na usina, São Francisco. Eu lembro que você operou no Hospital Geral de Bom Sucesso, foi, não foi? Foi. Eu lembro que você falou, pô, lá é top, eu tenho gratidão, né? Sim. Serviço público lá, na época, muito bom. E aí um dia nós fomos na consulta com ela falou, já sabe o resultado do exame? Eu falei, não. A Kátia falou, também não. Vocês são quase 100% compatíveis. Impressionante. Uau! Impressionante. Forte isso. Deus fez isso. E ela ficou meio doidinha na hora, parecia que era ela que ia receber, né, o rim. Mas eu fiquei assim, né, desse jeito assim que vocês já sabem, e ela vibrando, não sei o que, aquela coisa toda. Mas o tempo passou, fomos para a mesa de cirurgia, ela na sala, eu na outra, e aconteceu, né? O tempo passou.
Tô aí com 18 anos de tremendo. transplantado. Essa história. Deu certo. Hoje, beber água para mim é uma celebração. É um culto a Deus. Por quê? Porque na época que eu fazia transplante, quem faz a hemodiálise sabe disso, não pode tomar líquido à vontade. Eita. Até a água do feijão, da sopa e tudo mais, no máximo 1 litro, talvez, dependendo aí da pessoa. Mas hoje eu posso... Bota um pouquinho aqui, vamos fazer um culto de celebração ao Senhor. Bebam água, vamos brindar. Brindar aí pela água. Glória a Deus. Então, beber água para mim hoje. É um brinde digno. É uma festa, uma celebração e tal. Tem aqui um aplicativo que diz assim, tá na hora de se hidratar. E aí eu vou, bebo a aguinha de madrugada, bebo água e tal. Porque vem e te colocou num lugar de disciplina absurda. Absurda. Mas nesse período também de hemodiálise, eu não descansei a minha mente, né? Dentro das minhas limitações, mas voltava para a igreja, ia para a igreja, saía da hemodiálise, ia para a igreja, trabalhava, porque a mente precisa estar atenta, precisa estar, sabe, trabalhando. Os projetos, você olhar para frente, você pensar naquilo que é propósito de Deus para a tua vida, isso fez toda a diferença. Sabe? Saber que você tem um ministério, que você tem filhos, que você tem netos, que você tem, enfim, pessoas para cuidar. Isso dá. O evangelho é poderoso. Sim. É poderoso. O poder de um propósito muda tudo, né, pastor? Eu lembro nessa época, assim, quando eu voltei... Depois teve o pulmão também, né? Não, mas então conta essa agora. Essa foi quando? 2 anos que eu fiz agora, né? Em março, dia 6 de março, fiz 2 anos de transplante de pulmão. Rapaz... É mesmo. E tudo isso no reino, tá? Quem acha que ser pastor é viver o tempo todo de boa, sem problema, sem doença. Do pulmão, eu não soube que era um transplante. Não, o pulmão não foi transplante. O pulmão, eu tava indo para Valadares, onde a gente tem 2 igrejas lá, e a gente pegou Covid, o pastor Cláudio, lá de Niterói. E aí quando eu voltei, para resumir a história, eu vi que eu tava com a Covid, né? E aí, na minha situação, no meu caso, ter Covid com imunidade baixa não era bom. E aí eu peguei e fui para poder fazer exame, procurei médicos e tal. E aí nessa de procurar médico para saber como tava o pulmão, eu fui descobrir que tinha lá um nódulo, que tinha lá e que precisava ser urgente fazer a cirurgia. Então Deus me permitiu saber no início, eu fiz a cirurgia, mas, gente, quando você sabe até fazer a cirurgia... Parece 150 anos. Ai, meu Deus, é um tempo terrível de inquietação, de você pensar tudo, de você ficar até mais crente, sabe? Se converter mais e tal, falando, Deus, de novo. E aí... Quando Deus se silencia, muitas vezes não é agradável, né? Mas o silêncio de Deus também nos ensina. Então, foi um tempo assim difícil. Mas aí a cirurgia foi feita, uma parte do pulmão direito foi retirado. E a cada 3 meses, então, eu vou no oncologista para ser acompanhado e ver como estão as coisas. Mas foi uma segunda cirurgia e um segundo processo aí que também me ensinou bastante a depender do Senhor. Essas suas histórias na caminhada contigo, quiser falar isso aqui, era isso. Graças a você eu criei esse cuidado de fazer check-up todo ano. Uhum. Eu falo sempre para ela, cara, segunda-feira vamos sempre cuidar da nossa saúde. Então a gente marca tudo quanto é médico e tudo. De vez em quando bate até uma paranoiazinha de fazer um monte de exame, porque eu lembro da tua frase. Cara, cuida. E aí eu lembro de um avivalista também que ele diz o seguinte, eu esqueci o nome desse avivalista, ele diz o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma pena. Eu matei o cavalo. Ele morreu muito jovem, um grande avivalista, eu esqueci, talvez o pessoal que assiste o podcast vai lembrar. E a tua história, eu lembro que essa época foi um boom do movimento de células. Eu estava contigo lá, que foi quando o Senhor trouxe o encontro com Deus. Uhum. Tu lembra disso? De Minas? Eu fui uma das primeiras turmas. Eu lembro do senhor falando para mim, aí, não falou nada para mim, falou assim:
Cara, que você vai num encontro lá no sítio. Quando eu fui ver, era um encontro com Deus. E a coisa foi mais ou menos nesse processo que tudo aconteceu, porque eu acho que o trabalho de célula, inicialmente, ela deve ter dado muito trabalho ali na igreja. Eu fiquei Até imaginando. hoje dá. Você sabe que nós éramos... Eu me lembro do pastor Esdras, lá atrás, começar um trabalho de culto nos lados. Você lembra disso? Poxa. Então, a gente estava nesse movimento na época. Era um negócio que ele queria trazer da Coreia com o Poyanchu. Foi a primeira tentativa. Mas essa... Eu sei, pastor, foi 2000, né? O primeiro encontro com Deus lá, não foi? Foi por aí. E logo depois veio o movimento, né, que levou aí a juntar essa galera aí. Foi mais ou menos isso aí. 2000, é isso aí. Eu lembro que foi uma coisa na igreja assim de muito movimento. Foi. Muita gente abraçando, mas se opondo. Eu lembro desse tempo, hein? Porque o novo sempre traz assusta, desconforto, né? Traz crítica. Vocês são pastores, estão à frente de uma igreja, sabe que nunca vão ter 100%, né, de gente dizendo. Jesus teve... Eu acho que também é importante, né, os questionamentos, sim, as perguntas. Eu acho que é bom. Mais frase tua pra mim. Você falou assim, ó, você vai pastorear uma igreja, escuta. Vai ter gente que não vai gostar de você e é de Deus. Tu lembra disso? Tá experimentando isso? Com certeza. Eu lembro das frases pra mim. Ó, vai ter gente doida pra tu ir embora. Gente que te suporta, né? Gente que te olha com desconfiança. Poxa, e como vocês lembraram no início aqui do nosso bate-papo, à frente da igreja desde 98, né? Mas consagrado desde 86. A gente tem uma história. Mas, poxa... E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a não buscar aplausos, né? A gente vai buscando, saber o que Deus quer, a visão de Deus. Precisa ter uma galera aí da tribo de Sacá para poder fazendo leitura do tempo. Que tempo que a gente está vivendo? Que tempo é esse? Que momento é esse? Porque viver só do passado também? É verdade. Não dá, sabe? Não dá. Vocês estão aí na segunda geração, né? Que agora os netos estão chegando aí. E que tempo que eles vão viver? O que a gente está deixando para os nossos netos? O legado de que está legado. construindo, né? Você está entendendo? Aumenta a responsabilidade da igreja nossa de estar proporcionando um ambiente de fé, deixar esse legado de fé. O que a gente viveu no passado, o que a gente carrega é esse legado de trabalho, de envolvimento, de fé, como a gente já falou, e que isso precisa ser repassado para eles. Para outras gerações. Para outras gerações. Uma geração contar a orar para outra geração dos feitos do Senhor. Então, isso é uma boa palavra. Comprometimento nosso é com essa geração que está servindo. A Igreja Cartas Vivas está crescendo. Até quando a gente vai ficar? Até quando eu vou ficar em Bento Ribeiro? Então, quem está me vendo precisa saber que eu tenho um compromisso antes de ouvir Deus. Sim. Porque... vamos dizer assim, as ideias, e é bom a gente ouvir ideias, as críticas, elas vão continuar vindo. E não é para você mandar os críticos embora, não. A gente cresce com as críticas. Sim. A gente aprende com aqueles que pensam diferente da gente. A gente só não pode se permitir ser desrespeitado, porque a gente não tá onde a gente tá, porque, voltando aqui atrás, porque a gente... quis se autopromover. Tem um chamado. Perfeito. A igreja é de Deus. Sim. E Deus coloca lá quem Ele quer. Sim. O cabeça é Cristo. Então, a minha referência é o Senhor. Então, eu olho para Ele e vejo o que Ele ensinou para os discípulos. O que Ele falou. Quais são os princípios. Como trabalhar com pessoas. Como lidar com pessoas. Como liderar pessoas. Como deixar os nossos achismos de lado. E você aprendeu também muita coisa na prática, né, pastor? Porque em 98 eu estava lá e eu sei que foi tudo meio que, cara... Você tá tocando em casa de marimbondo, mas vamos lá. Não, mas assim, cara, eu tava contigo lá, pô. E assim, imagina, de repente, aquilo tudo... Cara, eu fico... Uma vez eu tava refletindo com os pastores, o que eu aprendi com cada um? Cara... Há de se ter uma habilidade muito grande para gerenciar tudo aquilo tão rápido, a igreja implodindo, tanta gente, de repente,
Agora o evangelista não é só mais um pastor, mas agora você é um pastor de pastores e o pastor presidente daquela igreja. Cara, deve ter sido uma escola. Eu acho que você parar hoje dá um seminário, isso não é não? Dá um seminário. Sim, tudo isso, Alexandre, fez a gente crescer, sabe? Imagina. E a gente cresce na crise, né? Imagina. A gente não cresce quando tudo tá dando certo o tempo todo. Porque eu tô falando do sofrer, cara. É o sofrer. Eu tô falando do sofrer. É o sofrimento, né? A gente não escolhe sofrer. A gente sofre, né? A gente... Mas o lugar de permanência, que eu chamo de lugar de obediência, Sim. é esse lugar difícil de estar, né? Difícil de estar, porque a gente pela vida, pelos problemas que a gente passa, pelas lutas, pelos descréditos, a gente é forçado muitas vezes a sair desse lugar de obediência, né? Quando Paulo fala para os Gálatas lá, chama de Gálatas insensatos, né? Depois lá no capítulo 3, versículo 3, ele vai falar, vocês começaram no Espírito e estão agora querendo se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Sim. Porque se bobear pelo dom, pela capacidade que a gente tem de fazer muita coisa, a gente esquece de ouvir a Deus. Sim. Porque também a necessidade aparece todo dia. A demanda de vocês aqui é gigantesca. A minha também é gigantesca. Então, se a gente for querer resolver tudo, sabe, de qualquer jeito, a gente para de orar. A gente para de ouvir Deus. Sim. Por quê? Porque eu sei fazer. Hoje, com 39 anos de ministério, caramba, eu quero continuar aprendendo, sabe? Eu quero continuar dependendo. Eu quero continuar ouvindo ao Senhor. Não é? A gente tem as facilidades, a gente tem as ideias, a gente tem... chega um momento que, se você bobear, você fala, para que orar? Eu já sei fazer isso. Eu já sei preparar um sermão. Uma vez um neto meu, na época ele tinha talvez 7 anos, mais ou menos, ele chegou para mim, eu tinha saído do culto para buscar alguma coisa na minha sala e ele foi comigo. Aí quando ele chegou lá no corredor da minha sala, ele falou assim, ô vô, você tem medo de pregar? Falei, tenho. Falou, caraca, sério? Muito bom. Eu falei, tenho sim. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, isso é bom porque quando a gente sobe para pregar com medo, a gente chama de temor. E aí a gente depende mais de Deus do que da gente mesmo. Sim. Aí falou, tá, entendi. Não sei se ele entendeu, não. Mas eu falei para ele que até hoje, na hora de pregar, na hora de preparar uma mensagem, aquela coisa, Deus, tu tá nisso. Na hora de começar a pregar, por tanto tempo pregando, né? Mas o coração acelera, aquela coisa da dependência de Deus. Tava lá em Campos dos Goitacazes, como eu falei, pregando ontem lá, mas o coração fica... E a Kátia falou, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí eu falei, pô, é a primeira pregação dele? Não. A gente já pregou muitas vezes, mas isso é legal, eu não quero perder esse negócio, não. Poxa, isso é maravilhoso. Não, E eu acho que isso, para além de ser bom, é um lugar de proteção, né, pastor? Porque esses têm sido dias de tantos desafios, né? Como a gente falou também já lá no início, a questão de a gente querer fazer do nosso jeito, na nossa força, e você sair desse lugar de dependência de Deus. A sensação que eu tenho é que é muito fácil você sair desse lugar. Todo dia é fácil. Todo dia é fácil você sair desse lugar de dependência de Deus, de querer ouvir Deus. Você sai rápido. Né? Então eu Sabe acho por que é um também, desafio. Com o crescimento da igreja no Brasil, não sei a situação de vocês, mas às vezes vem aquela pergunta assim, será que eu estou acompanhando? Será que eu não estou ficando retrógrado? Sim. Será que eu não tenho que melhorar? Como é que ele está fazendo? A gente estava conversando há pouco, né, lá atrás, sobre o crescimento da igreja, São José e tal. Mas eu acredito muito numa igreja que ela é para esse lugar, para esse tempo, em que a gente precisa saber
Caramba, o que Deus tem para Dom Helder Câmara? O que Deus tem para Pilares? O que Deus tem para esse tempo através dessa igreja? Porque não é para imitar o outro. Sim. Não é para imitar o ministério do outro. Sim. Não é copiar e colar. Sim. Isso dá trabalho, gente. Muito. Isso dá trabalho. Então tem um que vem e fala, poderia ser assim, a gente poderia fazer, porque na igreja tal, não sei o quê. Não. Tenho que fazer leituras desse tempo? Tenho. Mas eu não posso me acomodar em ficar só copiando coisas e fazendo igual. Qual é a visão de Deus? Para mim, pessoalmente, para a igreja, para repassar para a liderança, que a gente tem uma responsabilidade gigantesca ao pastorear pessoas, pastorear líderes que vão replicar aquilo que Deus está trazendo para você como revelação. Eu acredito Perfeito. muito na revelação de Deus. Perfeito. Sabe? E isso não é fácil, isso não vem assim, pum, Senhor, traz revelação aí. Não. É tempo para orar, é tempo para buscar, é tempo para ler a palavra, é tempo para depender, é tempo que necessariamente eu preciso ter com Deus para poder... Eu falava para a igreja domingo passado, né? De pessoas que frequentemente... Me ajuda aí se eu estiver saindo do... Não, tá tudo ótimo. Tá tudo dentro. De pessoas que frequentemente vão pedindo oração para você, as mesmas pessoas pedindo oração. E a pergunta é, vocês não oram? Vocês não têm intimidade com Deus? Vocês dependem de um culto de fim de semana para ouvir Deus falar? E o que a gente precisa é replicar no fim de semana aquilo que eu fui durante a semana com intimidade com Deus. Aí eu me junto com os irmãos para um tempo de celebração, de festa, mas eu estou ouvindo Deus. Segunda-feira, hoje, é dia de ouvir Deus. Sim. Recebo a palavra revelada, recebo a palavra do púlpito, mas vem terça, vem quarta, vem quinta, e aí eu vou esperar domingo que vem para poder ouvir o Deus novamente? Não, gente. Deus do templo é o Deus das casas. Eu acho que essa observação é que dá a força daquilo que estamos fazendo. Porque você observa, então, a demanda daquele povo que Deus te confiou. Você está conectado com a realidade da igreja. Por que eu estou te falando isso? Eu estava dando uma aula aqui, nós temos uma escola de discípulo aqui, domingo de manhã, não sei se é o pessoal que está aqui para lembrar. Aí o pastor veio nos visitar aqui, talvez estudar com a gente, aí abri o espaço para perguntas, e ele veio entrar ele colocou uma coisa que é uma crise. Ele falou assim, existe uma crise, como é que uma igreja agora, o povo tudo fica na internet, que isso. Acho que era mais ou menos essa pergunta dele, como é que a gente faz para lidar com uma igreja que às vezes não é tão fiel à voz da casa, porque está vendo todo mundo, tal. Quando o senhor fala isso, o senhor está falando, eu estou meio que vendo a mão, dentro do meu coração vem como a mão de um padeiro, né, preparando, pegando ali a massa, preparando o alimento para dar de comer ao povo dele. Porque essa foi a minha resposta. Eu falei para ele, cara, isso acontece? Se a gente ficar olhando para todo mundo, pastor, a gente vai dar fast food para o nosso povo, porque você só tem como dar alimento sólido a partir da observação do seu povo. Então eu acho que quanto mais você vive a realidade assim, sem deixar de observar o que está acontecendo, externo que é bom, mas nesse ambiente de verdade com Deus, da vida cotidiana com as pessoas, dessa coisa que você falou, dessa relação do todo dia com todo mundo, vida na vida, eu acho então que aí o alimento fica mais verdadeiro, sólido, poderoso. Porque eu estava falando, a minha resposta é com respeito ao pastor. Eu falei, cara, quando existe pão na casa, o povo não tem necessidade de comer fora. Quanto mais rico o alimento, mais saciado está a congregação. Não que eles também não observem, mas eles conhecem a comida de casa. É que nem a gente. Se a gente for lembrar aqui da comida que a gente mais gosta, não é a comida que a gente comeu no grande restaurante, mas é aquele... Pô, ninguém faz o feijão igual da minha mãe. Não é? Aquele arroz. Então assim, quanto mais rico é a comida da casa, mais o povo está satisfeito. Eu vinha de viagem agora há pouco, agora à tarde, tinha a opção de almoçar na estrada. E aí essa coisa que você... E a comida era boa, que eu vi lá. Mas eu falei, não, tem uma comidinha me esperando lá em casa. E essa coisa que você está falando, dessa riqueza de, pô, tá aqui, vendo aqui.
não construir a partir do que vem de fora, mas a partir da minha realidade, e sim, enriquecendo o que pode. Eu acho que isso é muito legal, né? Mas vale. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso, sobre os desafios de pastorear nesse tempo. Tempo esse que tem essa realidade, as pessoas estão ouvindo muitas vozes, né? Tem muita gente falando muita coisa. E essa. Quando eu penso, por exemplo, na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, quando eu cheguei lá, que eu conheci famílias inteiras que estavam na igreja, né, a vida inteira, o avô chegou e os filhos estavam, não era assim? Esse tempo lá, então, né? assim, como é que é isso nesse tempo? A comparação, as comparações, elas são inevitáveis, né? Sim. E você precisa saber lidar com isso. Aquela frase tradicional, né? Naquele tempo é que era bom. Acho que é mais ou menos por aí, né? Eu queria que fizesse esse paralelo de como era e de como é hoje. Me permita, amor, é que assim, como a gente veio de um outro tempo, por exemplo, a gente foi enviado, né? O Senhor nos abençoou para estar aqui. Parte da bênção do que nós vivemos aqui é muito fruto da tua bênção. Né? A gente sempre fala isso, a gente saiu debaixo de uma palavra de bênção. E a gente vem construindo tudo junto. Hoje aqui na igreja a gente está vendo a primeira geração, assim. Danilo agora é pastor de jovens, então a gente está começando a ver. Mas em Bento Ribeiro a gente via da família de fulano, aí você tinha a diaconisa, que era a mãe do fulano, o cantor, que era o sobrinho, que é primo, a gente via. E tipo assim, 4 gerações lá, 3 gerações. Da família de Belcano, da família de Ciclano. Aí tu vê, cara. Eu lembro, eu tinha aqueles irmãos Trujillo, eu esqueci o nome lá, que tem uma menina que trabalha lá na mídia. A Juliana trabalhava na mídia. Qual o nome do marido dela? Acho que é o Cupertino. Cupertino. Aí tinha a família Cupertino, uns caras muito gente boa. Aí que o pai, o seu Cupertino, que a esposa. Para nós isso agora é novo. Isso é muito. Eu quis tocar nisso porque nos dias de hoje isso é inusitado. Em alguns lugares as pessoas falam, a gente não está vendo mais as famílias, as gerações. Eu não sei, como é que o senhor vê isso aí? Então, eu fiz essa transição, né? Eu vivi essa transição dos antigos para a realidade de hoje, respeitando os que vieram antes, que eu acho que o respeito precisa ter. Perfeito. Ao contrário daqui da realidade da Igreja Cartas Vivas, que tem quantos anos? Vai fazer 10. Vai fazer 10 anos. Bento Ribeiro 105 vai fazer. Então eu vivi pouca essa diferença. eu vivi mas eu vivi essa transição. Cheguei lá com 13 anos de idade, né? Como eu falei no início. Então eu conheci, não é, essas pessoas. E como eu disse, eu tenho muita gratidão por essas pessoas. Elas me abriram portas, elas me receberam, elas me acolheram, como a gente conversava antes lá. Cheguei, meu pai tinha acabado de ir embora de casa, filho de uma empregada doméstica, que era minha mãe e tal. Então, eu cheguei lá, fui abraçado por essa geração família, anterior. Né? Exatamente. Cresci, eles foram me vendo crescendo, desenvolvendo e tal, aquela coisa toda. Então isso para mim foi muito marcante e eu acho que eu soube lidar com isso, até chegar onde nós estamos hoje. Aí você vai perguntar assim, mas todos te aplaudiram? Claro que não. Sim. Teve alguns que viraram as costas, né? E foi difícil isso. Então, o que acontece? Hoje, eu diria que essas marcas, inclusive, que ficam na gente, nos ensinaram a como a gente fazer transições que elas são necessárias para a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue, quer que a igreja chegue. Se Jesus não voltar, sei lá, daqui a 10 anos... a Igreja Cartas Vivas vai ter 20 anos. Vocês vão viver histórias, né, de pessoas que dão as costas e vão embora. As pessoas ingratas mesmo.
Oxe. Se vocês chegaram aqui debaixo da Mas bênção... não precisa de ser de 5 anos para isso, não. Sabe? Então você investiu, você orou junto, Oxe. você sofreu junto. E na hora que aparece aí, sei lá, uma novidade, tem a galera da novidade, né? Pô, embarca, vai, nem dá tchau. Nem escreve uma carta para dizer que, ó, estamos indo e tal. Simplesmente vai. Daqui a pouco, ó, cheguei no paraíso. Tô aqui num lugar maravilhoso Melhor e tal, lugar da melhor e tal. Então eu acho que nesse caso, me ajude se eu não estiver respondendo a sua pergunta, ter vivido com esses que começaram ou herdaram, né, o legado daqueles que começaram e está até hoje, para mim foi muito, muito, muito importante. Então a história para mim, o legado da igreja, isso me ajudou bastante a saber lidar com esse movimento, com essa transição, enfim, com os novos que estão chegando. Graças a Deus, porque vocês formaram aí 2 pastores, não é? Filhos, que eles vão dar continuidade. Mas a história de cada igreja varia. Varia. Não é uma coisa que tem que acontecer. Sim. Meu pai não era pastor. Sim. Eu sou o primeiro pastor da família. Eu tenho 3 meninas, filhas. Elas não têm chamado pastoral. Sim. Quem vai assumir? Não sei. E saber lidar com isso também é muito importante. Porque não é que envolve a lealdade, envolve gente que não está esperando que vai ser, Sim. mas vai ser, que é o meu caso, que Sim, aconteceu. sim. Envolve parceria, envolve amar cartas vivas, a igreja, envolve amar a igreja congregacional de Bento Ribeiro. Então não é simplesmente uma questão de herança. Meu bisavô era, meu avô era, meu pai era, e por isso eu sou. Sim. Não. Como é que Deus quer que as coisas aconteçam? Qual é a realidade dessa igreja, da igreja de Bento Ribeiro? Então, entender isso, fazer a leitura disso é muito importante para a gente não ficar, sei lá, preocupado se vai ser meu filho, se vai ser meu neto, se vai ser... Não, quem é que Deus tem para levantar? É verdade. Não é uma coisa que se constrói, você não resolve isso, né? Você não tem nenhum tipo de controle sobre Nenhum isso. tipo de controle. E aí, Vamos Chan? às perguntas aqui. Você que é boa nessas coisas. Eu tô olhando aqui. Eu acho que essa aqui tá muito legal. Existe um peso em lidar por tanto tempo com a gestão, a administração e pastoreio de uma igreja? Quais são os bônus e os ônus desse árduo trabalho, como você falou, né? Que vai requerer muito amor. Era mais fácil trabalhar no banco? Acho que a gente Era. Muito mais. Corte rápido, era. Não, é porque o cara vira administrador, as pessoas não entendem esse negócio de ser pastor, quanta coisa tá dentro disso, né? Então, eu tinha horário para entrar no banco, tinha horário para sair. Para começar, né? A gente tem até uma folga segunda-feira, mas Opa. pode acontecer um BO na segunda-feira. Hoje- Você tá aqui hoje. Rapaz, hoje. Não é nem por um BO, mas você tá aqui. Ou seja, talvez Não, seja, hoje a mas gente enfim. não tirou folga hoje, né, né, amor? É, hoje não, foi um dia tirou. especial. Mas faz parte da. Você melhor que eu sabe disso. Hoje é aquele dia. que não rolou. Então, por exemplo, eu tinha esse tempo certo, né, para entrar no trabalho, para sair do trabalho, A férias certinho. as férias certinhas e tudo mais. E hoje não é assim, né? Existe um envolvimento necessário, porque você está lidando com pessoas. Eu viajei no sábado e morreu um membro antigo da igreja. Ih, Só que eu já estava com a viagem programada. Mas graças a Deus, e é importante falar isso, a igreja não depender 100% de você. exatamente. Tipo, sem o pastor Carlos não podemos fazer nada, Exatamente. sabe? A necessidade de fazer discípulos com a cara da igreja, com a cara do reino, Sim. isso é importante demais, porque vai ter um momento que você não vai poder estar. Você vai viajar. Quando o pastor Alexandre e a pastora Patrícia saem de férias,
A igreja deixa de ser igreja, Exatamente. deixa de funcionar, trabalho social, cuidar de pessoas, isso tudo precisa continuar, não é verdade? Sim. Precisa continuar. Então, enfim, acho que é isso aí. Ó, agora mesmo estou recebendo uma mensagem aqui, uma ligação de Fortaleza. E hoje é segunda-feira. Muitas pessoas, às vezes, têm uma ideia errada de que esse é um lugar confortável. Não é não. Não é confortável. É desconfortável. Mas eu vou pela terceira vez falar. Eu preciso sofrer por aquilo que eu acredito. Sim. Não é? Quando eu volto para casa agora, eu volto feliz, sabendo que eu estive no lugar que foi bom para mim. Tô cansado? Tô cansado. Mas saber que era para eu estar aqui. Boa. Saber que era para estar fora da igreja de Bento Ribeiro nesse fim de semana. Sabe? Trabalhar por convicção. Sabe? Então, não é confortável, mas é o lugar da nossa convicção. Sim. Sabe? O que está faltando em muita gente. Tem as nossas crises? Tem as nossas crises. Tem as nossas perguntas que a gente faz para Deus e tudo mais. Mas, apesar de não ser confortável, a gente chega à conclusão, já cheguei à conclusão de que era para estar nesse lugar. Eu ia te fazer uma pergunta. Eu lembro que uma vez eu sentei com o pastor Bené. Ele foi pastor da Quadrangular, lá em Curitiba. Eu sempre admirei muito ele. E eu lembro que eu estava atravessando uma fase difícil. Não sei se você vai lembrar aquele tempo que eu ia lá para Curitiba e voltava. E eu tive um tempo precioso com ele. Passaram alguns anos, eu o encontrei novamente. Eu já o encontrei nos desafios do ministério, aquela coisa toda. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim: pastor, se a pessoa desistiu alguma vez? Aí ele... Só um minutinho, eu não esqueci isso. Eu estava na casa dele, o filho dele, meu amigo. E ele voltou com uma caixa de papelão, assim, tipo caixa de sapato. E no Ministério Quadrangular, você tem que fazer uma carta, acho que para convenção, eu não sei, alguma coisa assim. Você pede desistência. Cara, ele puxou umas 20. Ele falou assim: eu fazia uma carta por ano. Mas eu nunca consegui concretizar isso. Então, Já pensei em desistir. Uma vez por ano? uma vez por ano. Muitas vezes por ano, gente. Muitas vezes a gente precisa ser honesto, né? Eu falei aqui das crises, né? E das perguntas a Deus não respondidas. Eu confesso, eu falo de vez em quando, eu admiro pessoas que ouvem Deus todo dia, toda hora. Rapaz, não é o meu caso. É mesmo. Sim. Aí eu fico com a última coisa que ele falou pra mim. Então eu vou vivendo dessa maneira. Mas já pensei em desistir, sim. Não foi uma vez, não. Várias vezes. Caramba, se eu não tivesse fazendo o que eu faço hoje, eu poderia estar agora num lugar mais tranquilo, poderia estar até aposentado, poderia. Eu não estaria, sei lá, enfrentando e ouvindo gente chata, porque tem gente chata. Eu poderia estar com minha família, aproveitando melhor meus netos, meus filhos, minhas filhas, não sei mais o quê. Então já veio essa vontade de desistir. Eu acho que a gente é ser humano. Pô, Elias teve vontade de desistir, né? Basta. Há quem diga que ele teve burnout, né? Pode ser estudante de psicologia aqui, ó. É possível que sim. O cara, tinha visto fogo cair do céu, o cara tinha derrotado os profetas lá, enfim, aquela coisa toda. Aí bastou uma palavra, né, da Jezabel pro cara pedir para si a morte. Ele pediu para si a morte, pediu para morrer. Basta, Senhor, e correu para a caverna. Todos nós, comprometidos com o reino, já corremos para a caverna em algum momento. Eu posso fazer perguntas agora diante dessa riqueza? Deixa eu falar uma coisa para você perguntar. Não sei se eu já te perguntei isso, mas desses 39 anos de ministério, se você pudesse falar assim, ó, isso aqui eu teria feito de um outro jeito. Isso para mim é muito importante, porque assim, eu estou num tempo de reciclagem, autoavaliação.
e como você falou e me consolou, de sofrimento de algumas coisas e crises por outras, assim. Eu acho que eu tenho feito uma autoanálise daquelas com a ajuda do Espírito, assim, que dói mais às vezes. E eu teria feito outros caminhos, talvez alguns mais tranquilos, outros nem tanto, mas o pastor Carlos, se ele pudesse, né, em 86, assim, tipo, sentar com Deus e traçar uma rota, o que você poderia falar pra gente de algo assim que você acha que você de repente teria feito uma rota diferente? Eu acho que pelo fato de ter assumido a igreja em 98 sem programação, tudo foi muito intenso, né? Muito intenso, né? Então eu não tive esse tempo, né? Para sentar, para pensar, para planejar. Sim. Ali assume ou assume. Assume ou não tem jeito. E aí foi o tempo, né? Foi as fraquezas e os fracassos, foi sei lá, as costas viradas, né? Que me ensinaram. O tempo foi me amadurecendo, né? Tudo aquilo que a gente foi vivendo. Então, esse tempo eu estou vivendo agora, de trabalhar para preparar uma geração de liderança que vai suceder, mas como eu disse uns minutos atrás aí, onde a gente valoriza mais o caráter do que necessariamente a capacidade de fazer coisas, né? As habilidades, o dom, essa coisa toda. Porque tem muito mau caráter na igreja, né? Muita gente que se aproveita daquilo que sabe fazer. Não, eu acho que essa poderia ser a chamada, inclusive, da gente. Vamos deixar isso claro. Gente que é ingrata, sabe? Gente que faz as coisas de forma intencional, sabe que vai machucar, mas não tá nem aí. Então, ter uma caminhada para conhecer pessoas é uma das coisas que eu teria feito antes, ao invés de estar impressionado só com a capacidade de pregar, de falar bem, de administrar essa coisa toda. Hoje eu preciso saber quem preciso, sabe, ver se essa pessoa tem capacidade de se arrepender, sabe? Tu me amas? Tu me amas? Essa palavra é boa. Tu me amas, sabe? Porque se tem o Judas que quer resolver o problema dele do jeito dele, se auto-perdoar, sabe? Sim. Tem um Pedro que diz assim: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então tem gente que vai errar com você? Claro que tem. Eu erro com pessoas, a gente erra com pessoas, mas, sabe, conhecer a Patrícia, conhecer a Alexandre, conhecer a galera da produção, conhecer, sabe, porque isso dá para você uma segurança muito grande. Então, hoje já não me impressiono com a capacidade das pessoas de fazer as coisas, mas, poxa, a capacidade de permanecer, apesar de não saber fazer muitas coisas. A capacidade dessa pessoa... Mais lealdade. Hoje eu olho muito a questão da lealdade, sabe? Testifica muito com o que eu acredito. Isso foi muito importante para nós. Cara, não tô nem aí. Eu falo aqui para eles. Eu prefiro um cara que a gente possa construir junto, ensinar e aprender junto, que seja leal, do que, cara, qualquer outro valor que a pessoa possa carregar. Eu quero encurtar, aproveitar dos teus 39. Uai. Vai cortar. E daquilo que você mais acertou, pastor. Você pode falar, cara, nisso aqui fui preciso. Não sei se eu tenho tempo ainda, gente. Ó, já deram pra gente aí. Não. Arruma tempo pra nós aí, que isso é tesouro, cara. Deram pra gente aí um tempo. É tesouro porque, assim, uma coisa é a gente receber
um cara até precioso e tal. Outra coisa a gente ouvir, assim, de gente que a gente tem história de vida junto, né, pastor? Até porque uma das marcas também que eu percebo, eu não sabia, bobinha que eu era, mas o trabalho pastoral é um trabalho extremamente solitário. E é muito bom tá ouvindo o Senhor, porque quando eu olho para você, eu lembro de tanta coisa. Muita coisa. Eu lembro, eu lembro de quando das vezes que eu tive no seu gabinete, que o meu casamento estava destruído. Eu me lembro da apresentação do meu filho. Eu me lembro de tanta coisa. Então, assim, é muito importante para a gente estar ouvindo você, porque não se trata só de alguém que tem conhecimento, mas é de alguém que tem uma história. E boa parte dela eu estava lá e eu vi, entendeu? E tem uma história com a gente. Sim, é isso. Sim. É por isso que o ministério não é o ministério, não pode ser o ministério da conveniência, mas da obediência. Sim. Porque é conveniente você estar em alguns lugares. Te promovem, você se autopromove, você mostra sua capacidade de fazer as coisas, aquilo impressiona, né? Mas nem sei a pergunta que você fez aí, me ajuda aí. Em que o senhor foi mais assertivo? Acho que em obedecer a Deus. Isso aí se transformou em algo, pela quarta vez vou dizer, pelo qual eu sofro, né? Então eu fui mais assertivo em obedecer, entender que, sei lá, eu tô no lugar da minha dor, da minha crise, do meu sofrimento, mas da minha alegria também. Ministério reúne tudo isso, né? É engraçado, né? Tô chorando, hein, por dentro. Mas tá tudo mais claro hoje pra mim, né? Então não dá mais pra dizer assim, quero voltar. Não quero voltar mais. Aqui é até a eternidade. Então tá valendo a pena. Tá valendo a pena. No meio disso tudo vale muito a pena. Vale sim. A gente não pode se apegar àquilo que não funcionou, àquilo que a gente queria. Como já foi falado, a gente não pode se basear naquilo que é o chamado do outro, né? Qual é o meu chamado? Qual é a minha história? A gente vai ter tantas surpresas lá no céu, né? É verdade. Porque aqui a mídia nos promove, mas é muito legal quando o céu nos promove. Bento Ribeiro, assim, para além do pastor Carlos, pastor Álvaro, pastor Alexandre, para quem não sabe, eu acho que Bento Ribeiro é uma entidade espiritual da parte de Deus. Ela sempre vai permanecer e gerar. O senhor vai passar, o Álvaro passou. Eu me sinto uma extensão daquele lugar, porque né? Eu tô aqui hoje por amor a vocês, né? Eu acho que, voltando aqui a falar sobre as saídas, né? Nem todas as saídas é virar as costas. Porque a igreja, ela é igreja para também impulsionar pessoas para o ministério, para o propósito delas. Então a gente não quer uma igreja cheia de pessoas que vão ficar ali para a vida toda. Tem os missionários, sim, tem os evangelistas, tem os futuros pastores que vão ter cartas vivas em outras igrejas, em outros lugares, Jesus, né? Como já está acontecendo. Então, a gente vai entendendo, né? Tudo isso e vai procurando investir nisso, né? Sei lá, eu acho que é por aí. Porque quando eu te vejo falando tudo isso, assim, eu vejo tanto disso na gente. Entendeu? E tem aquelas pessoas que, por exemplo, você encontra hoje, né, na rua, e você tem prazer de abraçar e saber que aquela pessoa foi gerada em Bento Ribeiro, e elas têm gratidão. Elas têm isso aqui, né, que a gente está vivendo aqui agora. Mas tem aquelas pessoas que elas saem falando mal, que elas
E aí fica de longe. Como é que tá lá? Eu tava com... Parece torcendo pra dar errado. Eu tava com um irmão no outro dia que ele tava falando assim: eu tô morando hoje no Recreio. E Recreio, vocês sabem, tem muitas igrejas, né? Tem as pequenas, médias, as grandes igrejas. E aí tem branca, aquela... preta, tem tudo que é cor. Tem. E aí até uma galera que saiu de Bento Ribeiro, que assim, tu ainda tá lá? Olha a pergunta. Ele falou assim: eu tô no lugar do meu propósito. Sim. Sabe? Sim. Então você tem que lidar com essas coisas todas, né? Eu falo que é a galera que chega no paraíso, mas só que paraíso também tem serpente, né? Que fica e tal. Né? Não foi bem aquilo, ainda tá lá e tal, não sei o quê, pra poder trazer algum tipo de distração e enfim. A gente vai caminhando pro final e assim, o senhor tá falando, eu tô lembrando de uma graça daquela igreja, que é a graça de salvação de vidas. Às vezes a gente está aqui e as pessoas... todo domingo tem gente aceitando Jesus aqui. Tem dia que a pescaria, um domingo teve uma pessoa, tem dia que tem 10 pessoas, tem... E eu sempre me lembro de 40 Ribeiro, pessoas. Ninguém ganha. Ninguém nunca ganhou. Ninguém nunca ganhou. Aí você falava comigo. Eu falava, uma vez eu te perguntei assim, como é que é isso, cara? Eu não sei, parece que essa igreja tem uma graça tem uma coisa, de salvação. Né? E hoje pastoreando, estando ao lado do meu marido, pastoreando uma igreja, eu já sabia que aquilo era extraordinário, só que hoje eu tenho uma outra visão. Não é extraordinário. É muito extraordinário. É muito extraordinário, cara. É muito extraordinário. É verdade. Isso dá uma alegria tão grande na gente, né? De poder ver que é uma marca, é uma unção, né? Que vem, enfim, de pessoas serem salvas até quando você não faz apelo. Né? E depois tipo vai assim, procurar. O cara vem, eu quero aceitar Jesus, o senhor não fez apelo. Mas você sabe que a minha história em Bento Ribeiro foi assim, eu comecei a frequentar a igreja, só que aí eu vi eu tô frequentando e tal, o Espírito falando comigo, começou a falar, eu falei, eu acho que eu vou querer esse negócio de ser crente, beleza. Só que eu tinha medo, eu tinha muita vergonha, eu não queria... porque em Bento Ribeiro tinha aquela prática de batizar no mesmo dia. Sim. Né? E aí eu falei, eu não quero isso no domingo, que tem muita gente, já sei. Vou durante a semana ao golpe. Vou durante a semana. Tinha alguns cultos durante a semana. Falei, vou durante a semana que tem menos gente e vou. Só que naquela semana eu fui, acho que nos 2 ou 3 cultos que tinha de jovens, tinha no sábado. Nenhum culto teve apelo. Aí eu cheguei pro Queiroz, né, que ele era um dos líderes de lá. Falei, você não fez apelo? Ele ficou arrasado. Meu Deus, eu não fiz. Ele ficou super chateado porque eu queria. Mas mal sabia ele que eu tava fugindo era do domingo. Aí não aconteceu durante a semana e aí eu tive que ir no domingo, gente. Que luta que eu passei, morrendo de vergonha. Querendo fugir da exposição. Pois é, não deu. Não teve. Eu sei que essa essência fica na gente, assim, saber que tem uma raiz, você sabe de onde você veio, né? Meu filho Daniel gosta muito de dizer isso. Nós temos uma raiz histórica, pai. Eu falei, é verdade. Legal. Ele de vez em quando fala isso mesmo. Ele fala, e assim, é muito precioso. Precioso daqui. E mais do que a raiz eclesiástica, ter esse nosso relacionamento. Eu quero te agradecer. Bom demais. Você me deve mais café, cara. Você tá viajando demais. A gente tá por aí, mas levando aquilo que a gente tem recebido, né? Glória a Deus. E foi bom a experiência aqui, agradecer aí a produção, vocês foram sensacionais. Acho que eu vou levar vocês para Bento Ribeiro. Mas bom demais rever vocês aqui também. E tá nesse lugar que tem sido o lugar de crescer, de amadurecer, de perder, mas perder para aquele que a gente ama demais, que é o Senhor. Então, continue sendo cartas vivas do Rei. E a gente agradece por ter acreditado na gente. É verdade. Lá atrás. A gente agradece muito pela tua vida. Valeu demais. Tá valendo. Valeu. É isso aí. Passar aqui na Igreja Preta, tu pode entrar aqui. Tá olha, esse negócio de Igreja Preta. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Gente, esse episódio está chegando ao fim. Se você gostou, compartilha, dê o seu like. E nós estamos aguardando vocês no próximo episódio, hein? Até lá. Valeu, gente. Deus abençoe. Valeu. Pronto, foi.